Gente, olha só, o número de importações de pequeno valor aumentou 100 vezes nos últimos 10 anos. Segundo o Banco Central, as compras em sites estrangeiros já movimentaram quase 8 bilhões e meio de dólares neste ano. Vamos falar com a Bruna Carvalho, que tem os detalhes pra gente. É aquilo que a gente estava falando, né, Bruno? O pessoal ousando mais, comprando em sites estrangeiros. Também, claro, muitas vezes com preço até mais acessível, mesmo convertendo aí para dólar. Conta mais. Oi, Marcela, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo, as pessoas vão vendo preços vantajosos, também vendo que a entrega não está tão demorada mais, como ficou em alguns períodos mais severos da pandemia da Covid-19, e aí voltam a comprar. Até ouvi você falando em relação a tamanhos, que às vezes é difícil, principalmente quando a gente vai comprar sites da China, que a modelação é um pouco diferente, tem que olhar bem com cuidado a tabela para não ter nenhuma surpresa na hora de abrir o pacote. Mas é isso, em 9 anos, de acordo com dados do Banco Central, a gente viu saltar de 83 milhões de dólares lá em 2013 para agora quase 8 bilhões e meio de dólares, isso dados entre janeiro e setembro agora de 2022. Somente no ano passado, se a gente for olhar, foram mais de 5 bilhões e meio de dólares em relação a esse tipo de importação. Já seria um aumento de 50%. E se a gente for olhar especificamente entre janeiro e setembro, que é o levantamento que a gente tem até agora, uma alta já de 116%, porque nesse período do ano passado estávamos próximos dos 4 bilhões de dólares em relação a esse tipo de compra. A gente vai conversar com alguns especialistas para entender esse movimento, né, em quase uma década. Um deles, o Rodolfo Tobler, da FGV, ele aponta que o crescimento da década ele é fruto, claro, do processo de digitalização da economia que foi acelerado durante a pandemia da Covid-19. E ele destaca aí esse ponto aí em relação à aceleração das entregas. A gente viu um período mais difícil, mas depois que foi normalizada, né, esse gargalo durante a pandemia da Covid-19, as entregas voltaram a chegar naquele prazo que as pessoas esperavam, dependendo de cada país. Às vezes demorava cerca de um mês, depois, durante períodos mais complexos, demorou um pouco mais, mas aí voltou a entrar dentro dessa normalidade. A gente conversou também com o presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, Maurício Salvador. Ele cita que as compras pela internet elas foram impulsionadas principalmente por 2 fatores: a especialização dos sites estrangeiros para atender brasileiros e a tributação. Então, os sites cada vez mais, agora temos páginas traduzidas, né, com aquelas especificações, isso para poder fazer que seja mais fácil para essas pessoas fazerem esse tipo de compra pela internet. Ele destaca 3 categorias nesse tipo de negociação: moda, eletrônicos e materiais de construção. E claro, ele pontua que se por um lado a gente vê muita gente comprando fora, esse tipo de importação, esse boom, acaba sendo um pouco negativo para o varejo brasileiro, já que a gente está competindo aí com sites de vários países e aí com prazos de entrega às vezes um pouco acima, mas como o valor às vezes compensa, as pessoas preferem esperar um pouquinho mais para receber os produtos. Eu volto com vocês. Muito obrigado, viu, Bruna Carvalho, falando um pouco então sobre esse comportamento de quem está comprando muito mais fora agora e esperando esses produtos chegarem.